Olá, bem-vindo ao nosso canal YouTube e nós vamos nesse momento dar continuidade à nossa série de reflexões com o tema que o Evangelho tem para hoje. E o texto que nós escolhemos para ler nesse momento é Mateus capítulo 5, verso 17, onde diz assim: Não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, ou não vim abolir, mas cumprir. Jesus aqui então no versículo 17 está advertindo que ele não veio infringir a lei. Ele não veio abolir a lei. A lei continuava com sua validade. Mas ele veio cumprir essa lei. Bom, para cumprir essa lei, Jesus iria então reinterpretá-la. Porque a interpretação da lei, de acordo com a religião dominante da época, levava a preservar a lei em detrimento da vida. E no capítulo 5, do 1 ao 13, quando Jesus fala sobre as pessoas que vão herdar o reino, Jesus ele continua falando e ele fala uma metáfora de quais eram os ofícios dos discípulos. Os discípulos tinham duas bases de vida, de filosofia de vida. Primeiro, a função do sal e a função da luz. O sal com a função de preservar e a luz de orientar. E ao falar dessa função, dessa filosofia de vida do cristão, ele vai no verso 17 e diz, olha, eu não vim destruir a lei, mas vim cumprir. E no verso 20, ele olha para os discípulos e diz, olha, e se a justiça de vocês não exceder, não for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês vão herdar o reino dos céus. Então aqui nós temos algo interessante. Primeiro, que Jesus mostra bem claramente que haverá um conflito entre a interpretação da lei e o evangelho. Porque ele veio cumprir a lei. Para nós analisarmos esse conflito, essa relação entre lei e evangelho, é preciso voltar ao livro do Êxodo, por exemplo, e pegar um mandamento absoluto da lei, que é não matarás. Não matarás, Êxodo 20, verso 13, é um mandamento absoluto. Acontece que esse mandamento, ele é absoluto, mas ele não consegue abranger todas as relações das humanas. Porque mais à frente, no livro de Números, capítulo de número 35, quando o povo agora passa o Jordão, Deus dá orientação para o povo dizendo, olha, agora vocês vão construir 6 cidades, que serão chamadas cidades de refúgio. E para que é que essas cidades serão construídas? E aí ele começa a mostrar que o não matarás, absoluto do Êxodo 20, verso 12, havia circunstâncias que não poderia ser aplicada a penalidade do olho por olho, dente por dente. O homicida que tira a vida do outro, ele é homicida. Mas o homicida nem sempre terá a intenção de tirar a vida do outro. Então, no livro de Números, capítulo de número 35, no verso 22, depois de dar algumas orientações sobre a relação do homicida para com a morte do outro e o vingador de sangue, que poderia ser alguém da família que queria vingar a morte, está escrito assim no verso 22. Porém, se alguém empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair algum peso sem o ver, que vos possa morrer, e ela morrer, e não será seu inimigo, nem procurava o seu mal. Então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo estas leis. Deus então aqui, ele abre o que nós podemos chamar, nos dias atuais, de um parágrafo na Constituição. E qual seria esse parágrafo? Dizendo, olha, o artigo 1º seria, não matarás. Parágrafo 1º, se matar sem a intenção, essa pessoa não sofrerá a penalidade de morte. Então o que é que nós vemos aqui? Que a lei aqui, o próprio Deus, através de Moisés, relativizou a lei como absoluta. Por quê? Porque na lei há 2 dimensões. A letra da lei e o espírito da lei. A letra da lei diz não matarás. Mas o espírito da lei diz, se matar sem a intenção, não terá a penalidade de morte. Então o que nós vemos aí? Nós vemos que os mandamentos da lei no Antigo Testamento não eram absolutos em si. A lei visava a proteção da vida.
Por isso que Jesus agora, em Mateus capítulo 5, verso 20, alerta os discípulos dizendo: se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês vão herdar o reino dos céus. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque é fácil cumprir a letra da lei. O grande problema é o espírito da lei, é a intenção. Então os fariseus, eles queriam apedrejar a mulher que cometeu o adultério. Mas, quando foi julgar, quando Jesus perguntou para eles: quem é que de vocês não tem pecado? Quem é que de vocês não desejou em algum momento fazer esse ato? Veja que nenhum deles se ousou a aplicar a penalidade da lei. Então o que nós vemos aqui é o seguinte: a lei existe para preservar a vida. Se a lei não cumpre essa função, ela está mal interpretada. Por isso que na Constituição brasileira existe os artigos e os parágrafos. Por que que existe essa divisão? Porque existe o mandamento geral, mas aí existe as regras na qual essa lei vai ser aplicada. Existe a morte por dolo e a morte que não é dolosa, que é culposa. A lei divide o crime em duas partes, com dolo, doloso e culposo. Então, existe a culpa pela morte. Era o que Deus estava falando aqui no livro de Números. Quem mata é assassino. Mas nesta morte pode não haver intenção de matar. Então Jesus estabelece esse princípio dizendo: há uma justiça acima da letra da lei. E o Evangelho, ele vai além. Tem o espírito da lei. Na próxima reflexão, nós estaremos dando continuidade sobre esta relação dentro do Evangelho do Novo Testamento e como a igreja ao longo da história teve conflitos nessa interpretação, onde colocou a lei como absoluta e a vida passou a ser relativa, passou a ser secundária. E aí fere. Alguém pode obedecer à letra da lei, mas ao mesmo tempo quebrar o seu espírito quando não preserva a vida